Então, bem-vindos, sextona, a mais aí uma aula de ciências. Lembrando aí que nós estamos no nosso momento de revisão e o assunto aí que foi selecionado para a nossa revisão foi o universo. Então, na nossa última aula aí nós falamos sobre o universo, sobre corpos celestes, vimos aí as classificações do que seria um corpo celeste, vimos aí as definições de alguns desses corpos celestes. E aí, dando continuidade ao conteúdo, na nossa videoaula de hoje, nós vamos aí falar sobre o sistema solar. Então, nós sabemos aí, né, já algumas informações sobre ele. Nós sabemos aí que o centro do sistema solar é o Sol, que nós temos aí alguns planetas que nós vimos na aula anterior, que é um planeta, e esses planetas orbitam ao redor desse Sol. Né? Dentre esses planetas, nós temos aí o planeta Terra, que é o planeta no qual nós vivemos. Então, vamos ter aí mais algumas informações aí referentes ao nosso sistema solar. O nosso sistema solar está localizado na Via Láctea e é formado por uma estrela em seu centro, que é o Sol, né? Como eu frisei bem na nossa última aula, o Sol é uma estrela e é uma estrela de quinta grandeza, ou seja, não é uma estrela tão grande assim. Então, por que nós o vemos tão maior comparado às outras estrelas? Por conta da distância. Né? Então, o Sol, comparado a outras estrelas, está a uma distância muito curta do nosso planeta. Né? Além do Sol, nós também temos aí outros corpos celestes que estão rodeando esse Sol. E aí, dentre esses corpos celestes, nós podemos citar os planetas anões, os asteroides, os satélites naturais e os cometas. Estima-se que o sistema solar tenha surgido há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Ele apresenta 8 planetas que se movimentam em torno do Sol. Alguns dos planetas foram observados pelos seres humanos desde a antiguidade, pois podiam ser vistos a olho nu, ou seja, sim aí a utilização daqueles equipamentos sofisticados, né, que aí são utilizados atualmente para se estudar o universo. Dentre esses planetas, nós podemos citar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Porém, com o desenvolvimento dos telescópios, em 1781, descobriu-se o planeta Urano e em 1846 ficou conhecido o planeta Netuno. Então, o que nós podemos observar aí na nossa imagem é a representação do nosso sistema solar. O Sol, né, a nossa estrela aí no centro, e orbitando ao seu redor os 8 planetas que o formam. Já que nós falamos aí que o Sol é o centro do sistema solar, vamos aí falar sobre mais algumas características relacionadas a ele. Então, o Sol é o maior corpo celeste do sistema solar. É a maior fonte de energia desse sistema e é apenas uma entre inúmeras estrelas aí existentes no nosso universo. Ele fica a milhões de quilômetros da Terra e é quase 110 vezes maior que o nosso planeta. Os 8 planetas aí que formam o nosso sistema solar orbitam ao seu redor. E a força da gravidade exercida pelo Sol mantém os planetas em suas órbitas e evita que eles se dispersem pelo espaço. Então, o que seria essa gravidade? É uma força de atração, uma força invisível aí que acaba atraindo um corpo celeste em relação a outro. Então, por conta dessa gravidade que o Sol exerce sobre os planetas, né, isso mantém ali o nosso sistema solar em equilíbrio, né? Os planetas não acabam se perdendo aí pelo espaço. O Sol, assim como todas as estrelas, é uma grande esfera composta de gases que libera energia luminosa e calor, graças às reações e explosões que ocorrem aí no seu interior. Então, é do centro do Sol que vem toda a sua energia.
Nosso planeta, que está aí a aproximadamente 150 milhões de quilômetros dele, recebe uma pequena parte dessa energia na forma de luz e de calor, que leva cerca de 8 minutinhos apenas para atingir a superfície terrestre. Como vocês podem observar na imagem do nosso slide, observem a composição química do Sol. O que seria essa composição química? São aí as substâncias, os componentes que o formam. Então ele tem aí 7,8% formado por hélio, 92,1% formado de hidrogênio e 0,1% aí formando aí outros elementos. A temperatura do Sol é de cerca de 5.500 graus Celsius, mas existem algumas regiões menos quentes, que nós chamamos aí de manchas solares, com temperatura de aproximadamente 4.000 graus. Essas manchas solares são regiões que aparecem mais escuras no Sol e que podem ser observadas com o uso de filtros especiais nos telescópios. O Sol nunca deve ser observado, tá, turma, a olho nu, pois pode haver danos irreversíveis aos nossos olhos, ou seja, pode causar cegueira. Sempre que vocês forem querer analisar o Sol, os olhos de vocês devem estar protegidos. A radiação solar ela é extremamente importante para que haja vida no nosso planeta, ok, turma? Então, se não fosse a existência do Sol, não existiria vida no planeta Terra, já que a maioria dos seres vivos depende do calor e da luz solares para se desenvolver. A distância da Terra ao Sol é adequada para a manutenção de uma temperatura ideal para que os seres vivos possam sobreviver. Além da radiação solar contribuir para a realização da fotossíntese, que é um processo realizado pelas plantas. Então, durante a fotossíntese, as plantas aí produzem o seu próprio alimento. Sem a presença aí do Sol, as plantas morreriam. E nós não podemos esquecer também da importância aí, né, da realização da fotossíntese, que, dentre outras funções, repõe o estoque de gás oxigênio para a respiração da maior parte dos seres vivos. A composição da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol também é responsável pela existência de água na forma líquida no nosso planeta, o que é fundamental aí para o surgimento e a manutenção da vida aí no nosso planeta. Então aqui, ó, essas manchinhas que vocês estão observando aqui na nossa imagem, realmente são aquelas manchas solares, né, que nós já sabemos que recebem essa coloração mais escura por ter aí temperatura diferente das demais regiões. Já falamos aí sobre o centro do nosso sistema solar, que é o Sol. Agora nós vamos aí falar um pouquinho sobre os planetas, que são os corpos celestes ali, dentre os corpos celestes que estão orbitando aí ao redor do nosso Sol. A diferença básica entre uma estrela e um planeta é que a estrela emite luz própria por uma reação em seu núcleo. Já os planetas não possuem luz própria e, além disso, estão sempre orbitando, ou seja, sempre girando ao redor de uma estrela. Em órbitas de estrelas encontram-se planetas, cometas e asteroides. No sistema solar foram identificados aí 8 planetas e muitas luas e asteroides. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas mais próximos do Sol e são aí classificados como planetas rochosos, porque sua superfície e boa parte de sua composição são de rochas e metais sólidos. Os outros 4 planetas, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que ficam aí mais afastados do Sol. Aí Júpiter e Saturno são classificados como os gigantes gasosos, porque não têm superfície sólida e são compostos de gases, cerca de 90% de hidrogênio e hélio, né? Mesma composição lá do Sol, como nós vimos. Enquanto Urano e Netuno são denominados gigantes gelados, pois sua massa tem apenas 20% de hidrogênio e hélio. O restante é formado por elementos mais pesados, como oxigênio, carbono, nitrogênio e enxofre.
Os planetas são bastante diferentes entre si, né? Ou seja, cada um vai ter ali características bem distintas. Não apenas por sua composição interna, mas também pela composição de sua atmosfera. Detalhe, nem todo planeta do nosso sistema solar vai ter atmosfera. Pela distância do Sol também, pela temperatura da superfície, dentre outros aspectos. Continuando aí a falar sobre os planetas, agora nós vamos falar sobre os planetas e suas órbitas. Mas primeiro aí o que é uma órbita, né? Já que a gente citou várias vezes durante a aula de hoje esse termo órbita. Órbita é um caminho regular, então muita atenção, é um caminho regular e repetitivo de um objeto no espaço em torno aí de outro corpo celeste. Planetas, cometas e asteroides no sistema solar, por exemplo, estão aí orbitando, né, estão aí traçando um caminho regular e repetitivo ao redor do Sol. As órbitas são geralmente elípticas, o que significa que elas têm aproximadamente o formato de um círculo achatado ou oval. O que mantém os planetas em suas órbitas, como nós já falamos aí no momento da aula, é a gravidade. Sem ela, um objeto em órbita ao redor do Sol, por exemplo, iria para o espaço em linha reta. Com a gravidade, os planetas são puxados para o Sol como em um cabo de guerra constante, em que eles tendem a se mover em linha reta e a força da gravidade os puxa de volta. Por esse fato é que nós podemos afirmar que as órbitas dos planetas aí, girando ao redor do Sol têm formato oval. E aí vamos falar um pouquinho sobre os planetas anões, né? Que aí a gente falou em planeta anão, a gente lembra logo de Plutão. A identificação de outros objetos no sistema solar fez com que cientistas se perguntassem o que faz um corpo celeste ser definido como um planeta. Chegaram então à conclusão de que um planeta deve orbitar o Sol, ter formato aí esférico e ter uma órbita livre de outros pequenos objetos. Os planetas anões são corpos celestes que orbitam o Sol. Eles têm forma aproximadamente esférica e massa suficiente para ter gravidade própria, mas não possuem uma órbita desimpedida, ou seja, em sua órbita existem outros corpos celestes que não são satélites. Depois dessas conclusões, em 2006, a União Astronômica Internacional acabou aí determinando que Plutão, que até então era considerado o nono planeta do nosso sistema solar, fosse rebaixado a planeta anão, por não cumprir aí a terceira condição que está relacionada à órbita. Até o momento são considerados planetas anões Plutão, Eris, Ceres, Haumea e Makemake. Embora existam aí outros corpos celestes do nosso sistema solar que ainda estão sendo estudados e podem ser classificados aí no futuro próximo. Então, olha só, turma, vocês estão vendo aí no nosso canto direito superior da nossa tela o Fica a Dica. Então, o Fica a Dica sempre vai estar trazendo aí para vocês informações adicionais. Basta posicionar aí a câmera do celular de vocês para que ele possa ler esse QR Code, que vocês aí serão direcionados para um outro link, onde vocês terão aí acesso a mais material. E aí vamos aqui falar um pouquinho sobre outras realidades. Apesar de nós enxergarmos a luz do Sol como branca, ela é na verdade composta por todas as cores que vemos no arco-íris. Aqui na Terra vemos o céu azul, olha que interessante, porque o componente azul da luz solar é espalhado aí em todas as direções enquanto atravessa a nossa atmosfera, uma camada de gases que percorre aí o nosso planeta, que nós estudaremos aí mais à frente aí no decorrer do conteúdo do sexto ano. Então, olha que interessante, o céu é azul por conta do azul da luz solar que é espalhado aí por todas as direções quando essa luz atravessa a nossa atmosfera. Já no pôr do sol, vemos o céu mais avermelhado. Isso acontece porque
com o Sol perto do horizonte, sua luz, para nos alcançar, precisa atravessar uma camada maior da atmosfera. E durante esse percurso, a componente azul se espalha tanto que acaba não chegando aos nossos olhos. Sobra apenas a faixa do amarelo ao vermelho, que sofre menos dispersão. Nos outros planetas, a coisa muda de figura. Em Mercúrio, por exemplo, como praticamente não existe atmosfera, o céu é escuro durante o dia, pois não há espalhamento da luz solar, assim como na Lua. De lá, podemos ver o Sol e as outras estrelas ao mesmo tempo. Em Vênus ocorre o contrário. Por ter uma atmosfera extremamente densa, o céu desse planeta está permanentemente nublado. Já em Marte, ocorre o fenômeno de cores oposto ao da Terra. Lá é a componente vermelha da luz solar que é mais espalhada, pois o seu comprimento de onda tem tamanho semelhante a incontáveis partículas de poeira em suspensão na atmosfera rarefeita. O que seria essa atmosfera rarefeita? É uma atmosfera que não tem a presença de oxigênio. Então, no planeta vermelho, o céu é avermelhado durante o dia, mas o pôr do sol é azulado. E aí vocês estão vendo a definição do que seria aí o comprimento de onda. Na física, que é uma disciplina que vocês estudarão aí a partir do 8º ano, é a distância entre dois valores repetidos sucessivamente em uma onda. A distância entre duas cristas de onda, por exemplo. E estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Fiquem ligados lá na nossa sala virtual, no Classroom, porque lá estará sendo disponibilizada uma atividade para vocês. Essa atividade vocês pegam direto do Classroom, não precisa ir na escola para estar pegando esse material. Vocês podem acessar o Classroom, copiar essa atividade no caderno de vocês e respondê-la, ok? Para a galerinha que está aí 100% virtual, não se esqueçam de tirar a fotografia da resolução das questões e me enviar em anexo pelo próprio Classroom. Bom final de semana, turma, e até a nossa próxima videoaula.